Bom, pessoal, a segunda parte aqui eu cortei, né, para a gente conseguir fazer algumas aulas mais fragmentadas, menos carregadas, só consertando a respeito do segundo mineral que nós vimos. Ele é o quartzo, tá? É o talco primeiro da dureza 1 e do dureza 7 é o quartzo, só corrigindo, porque eu havia falado que era calcita, tá? Então, continuando aqui, sobre o intemperismo. O intemperismo, então, vai ser aquele processo que vai ocasionar, então, o início do processo de formação do solo a partir da rocha. Então, a gente tem alguns tipos de intemperismo. A gente vai ter o intemperismo físico, que vai ser a diferença da temperatura na superfície da rocha ou do mineral, que vai fazer com que ele contraia e expanda. E esse movimento de contração e expansão faz com que, ao longo do tempo, ele se fragmente e degrade esse mineral e esse material da rocha. Então, em algum tempo passando, ele vai acabar diminuindo essa superfície de contato. Essa superfície de contato vai estar em contato aí com micro-organismos, com outras características, com outros fatores de formação do solo, e vai fazer esse início do processo de formação. Aí um exemplo, né, dessa questão da diferenciação de temperatura. Essas rachaduras na rocha já são início de um intemperismo, aí, né? O processo também das raízes nas rochas e mexendo e transformando isso em fragmentos. A diferenciação da temperatura, aí tendo rachadura na rocha, e esses processos que interferem, né? Então, a gente também, além do físico, nós temos um intemperismo químico. Então, o que vai ser esse intemperismo químico? Esse intemperismo químico vai estar relacionado com a ação da água, que é o agente principal. E a água, ela vai entrar em contato com essa superfície do mineral e da rocha e vai começar o processo de quebra. Então, muitas vezes ele vai quebrar a partícula da água juntamente com o gás carbônico, vai dar um processo de carbonato entre a parte do feldespato, que é o mineral, o argilo mineral. Ele vai começar a quebrar, então, algumas moléculas dos minerais, essas composições químicas, e levar para o solo. E aí, com relação ainda a essa transformação que a gente está falando dos minerais para o solo, a gente falou bastante da hematita e da goetita. Vocês até fizeram um trabalho sobre esses minerais. Então, qual a relação deles com o solo? No caso, a goetita, se vocês olharem, a goetita, ela tem a característica mais amarelada. Ela vai dar solos com características de colorações mais amareladas. Então, a cor do solo mais avermelhada está relacionada à hematita. Então, são solos mais bem drenados, com temperaturas mais elevadas. Temperaturas mais baixas, a gente tem o predomínio de solos mais amarelados, que caracterizam a presença mais da goetita. A gente tem a cor do solo, então influenciada pelo mineral, a textura. Então, os arenitos, eles vão ter o quê? Texturas mais arenoquartzosas. Solos de textura arenosa e solos de textura argilosa, eles poderão variar de acordo com esse material de origem, a estrutura. Daí a gente vai ver na parte de gênese e morfologia. Mas a estrutura vai ser relacionada, então, com a parte que a gente vai ter da formação desses grãos, dessas características da formação do solo. Então, a composição de alguns solos, né? A gente vai ter os óxidos de silício, por exemplo. A gente, em clima temperado, tem maior presença do que em clima tropical. Já em óxidos de ferro e de alumínio, que são aqueles grandes complicadores em alguns casos de fertilidade, principalmente o alumínio, falando que ele é tóxico às plantas. Quando a gente fala de clima tropical, que é os nossos climas mais quentes, eles estão mais presentes, né, por essas questões relacionadas, então, ao intemperismo. E aí, ó, em razão do intemperismo, a gente vai ter, por exemplo, ao longo do tempo,
né, a composição de porcentagem no óxido, a gente tem assim, que a composição de porcentagem no óxido, conforme ela vai aumentar, se for de silício, se for de solo jovem ou de latossolo. O que é um latossolo? É o solo mais antigo, tá, pessoal? Crosta continental é aquela presente, solo jovem é aquele solo em processo de formação, e o latossolo é o solo mais antigo. Então, a gente observa o quê? Em solos mais jovens, a gente tem um óxido de silício em maior concentração. O que isso significa? Que o intemperismo é um solo mais velho. Então, conforme vai passando o intemperismo, ele aumenta as porcentagens, principalmente de alumínio e de ferro. E é característico dos nossos solos hoje, os solos nossos, que apresentam esses materiais de origem base de alumínio e hematita, né, no caso, e a goetita. Aí, pessoal, ó, litossolo, argissolo, latossolo, são os principais solos mais férteis do Brasil. Mas a fertilidade nem sempre é natural. Eles podem ser solos com capacidade produtiva, porém a gente tem que adequar o manejo para conseguir alcançar essas produtividades. Nem sempre as produtividades estão relacionadas apenas com a fertilidade natural. Ao contrário, muitos dos nossos solos férteis não apresentam naturalmente solos férteis, mas eles têm capacidade de manejos que transformem eles em férteis. Os solos do Brasil, a maioria deles são muito intemperizados, ou seja, são solos muito antigos. Então, por esse motivo, grande parte deles são ácidos, ou por presença de H+, ou por presença de alumínio. Então, são solos que necessitam de bons manejos de correção e adubação. O nosso solo, ele apresenta fases sólida, líquida e gasosa. A fase sólida, ela possui espaços porosos. Ela tem a fase líquida e a fase gasosa. Por exemplo, o que a gente considera de um solo ideal? O solo ideal seria aquele que poderia ter, dentre a sua porção, 30 a 35% de água, 15 a 20% de ar, 5% de matéria orgânica e 45% de minerais. Matéria orgânica é muito difícil hoje em solos que a gente usa para produção, você fazer uma análise de solo e ele apresentar 5% de matéria orgânica. Assim como os demais compostos, fora a parte mineral, possuem de 30 a 35% de água ou 15 a 20% de ar são os macro e microporos. O ar, geralmente, os macroporos, está relacionado à presença do ar, ao desenvolvimento radicular e compactação do solo. Então, conforme eu for tendo muito tráfego de máquinas no solo, ou falta de algum tipo de manejo conservacionista, eu posso ter diminuição dessa porosidade. Com isso, a gente considera que é um solo compactado. Daí, quando a gente fala da fase sólida, né, dos minerais, nós podemos ter os minerais primários, que são aqueles que não sofreram alteração química desde a sua deposição e cristalização. Os minerais secundários, que são resultantes da intemperização dos minerais primários. E os compostos pouco solúveis. Então, são sais de baixa solubilidade em água, os carbonatos, fosfatos, hidróxidos, sulfatos. Então, os minerais primários são aqueles que ficam da forma como eles foram inseridos. Os secundários, não. Eles já vão sofrer o quê? O intemperismo. Eles vão se dissociando, eles vão se transformando ao longo do tempo pelo intemperismo. Aí, ó, a representação de um solo, onde ele vai ter a fase sólida, né, que é a areia, silt e argila, a água, o ar e a matéria orgânica. Os minerais que nós temos nos solos, então, o solo, quando a gente pega e faz uma análise dele, a gente já tem esses minerais presentes, principalmente quando a gente faz a análise de textura, né? Então, a gente vai ter areia, ela vai aí de 2 a 0,2 milímetros, areia fina, então, a areia é de 0,05 milímetros a 2, o silt é de 0,02 a 0,05
E a argila é a menor porção que nós temos. Então, quando a gente fala que a argila é que tem carga, é porque ela que tem a menor superfície de contato e ela possui essa característica química, então, de retenção, de troca a partir da sua carga pela sua superfície de contato. E da fase sólida, aí a gente já vai entrar em uma parte que fala que são os minerais de solo em que caracterizam certas partes de fertilidade daquele solo. Então, dentre os minerais, a gente tem o tetraedro de silício e o octaedro de alumínio. O que é isso? O octaedro de alumínio vai ser esse mineral que vai ter, então, essa característica, né, de que de 8 partículas, aí de 8 ligações, né, que a gente vai ter com alumínio, então são 8 prismas de alumínio com alumínio do centro e os demais hidróxidos de alumínio, certo? Formando essa piramidezinha. E os tetaedros de silício são essa pirâmide, na verdade. Aquele outro não é uma pirâmide, né? É essa pirâmide em que a gente tem uma molécula de silício no meio e os demais hidróxidos ligados a ele. E o que isso tem de importância, professora? Isso tem de importância porque quando a gente fala da caulinita, por exemplo, quando a gente fala da caulinita, vocês até fizeram um trabalho, a gente vai ter que ela é considerada um mineral 1 para 1, estrutura 1 para 1. O que significa essa estrutura 1 para 1? Significa que eu vou ter um tetraedro de silício, e um octaedro de alumínio. Então, eu vou ter 1 para 1. O que é mais interessante? Quando a gente fala da seguinte, que seriam as vermiculitas, por exemplo. Que a gente vai ter 2 tetraedros de silício para 1 octaedro de alumínio. Por quê? Primeiro, o silício ele possui características mais interessantes com relação a cargas no solo, com relação à relação dele com os minerais, do que o alumínio. Lembrando que o alumínio ele é tóxico. Então, quando eu falo que são solos com estruturas 2 para 1, significa que são solos mais jovens, solos que apresentam uma fertilidade natural presente. São as cargas, que a gente chama das cargas que estão no solo, quando isso ocorre sua dissociação, certo? A gente vai ver isso na química e na fertilidade do solo mais para frente. Já quando a gente fala da caulinita, é uma estrutura mais intemperizada, ela é 1 para 1. Então, aquele tetraedro de silício já foi degradado com o tempo e perdido. Ele não possui essa estrutura no solo. Né? Aqui só uma foto microscópica a respeito desse tipo de estrutura. Aí os óxidos e hidróxidos, né, de ferro e alumínio, que possuem grandes características nos nossos solos. O ferro, geralmente, ele não é um elemento que ele é um micronutriente, é necessário para as plantas, mas geralmente os nossos solos não possuem deficiência. Já o alumínio, ele em excesso ou presente no solo, ele é tóxico às plantas. Então vamos lá, ó, sobre aqueles minerais primários e os minerais secundários. Vamos ver aí, os minerais primários são aqueles que não sofrem a atuação do intemperismo, tá? Então, ó, os minerais primários, a gente tem a olivino, piroxiceno, os anfibólios, a biotita, a muscovita, o feldspato e o quartzo. Aí a alteração deles, que foram alterados, por exemplo, né, na formação dos minerais secundários. A gente vai ter os óxidos hidróxido de ferro, alumínio e silício, a clorita, a vermiculita, a ilita, os não cristais, que é o alumínio silicatos, e o ácido silícico. Tá? Então, a clorita, a vermiculita e a ilita formam a esmectita. Os não cristais, então, das olivinas, os piroxicênios e os anfibólios, a gente vai ter a goetita, hematita, gipsita, boemita. Então, são aqueles minerais já, né, secundários do solo, que sofreram alteração dos principais. E a esmectita vai dar origem ao que, pessoal? A caulinita, os feldspatos, as gipsitas, e o quartzo aí a gente vai ter a formação do que? Do ácido silicílico. Silícico, desculpem. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, deem uma olhada ali, ó. A biotita, por exemplo, ele vai dar
a origem é vermiculita. Vamos pensar que a origem disso vai liberando H+ e OH-. A esmectita vai liberando silício. A caulinita, que é aquela 1 para 1, está lá no final. Então, com o tempo, ela vai perdendo seu silício e não tem aquela característica mais no solo. Quando a gente fala de vermiculita, que é 2 para 1, ela está presente ainda porque ela não sofreu esses processos do tempo, certo? Então, mais ou menos, esse é um esquema interessante em relação aos minerais primários e aos minerais secundários que vão sofrendo com o intemperismo. E aí tem essa relação dos argilominerais no solo com a precipitação. Então, elas vão variando de acordo com a liberação de água. Por quê? Porque a água é o principal agente de intemperismo químico. Vamos lembrar disso, certo? E aí, mais uma vez, o mapa pedológico. Aquele outro que eu mostrei mais cedo, ele estava um pouco mais atualizado, né, do que esse. Mas esse eu trouxe para vocês olharem que no lado esquerdo do vídeo de vocês é onde está localizada a Itapeva, né? E aí, a composição dos solos que podem ser possíveis dentro da nossa região. Bom, pessoal, com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Eu sei que foi uma aula pesada, eu sei que demandou bastante atenção de vocês, né? Não é fácil trabalhar via videoaula, mas agora, no grupo, eu vou já lançar as atividades que deverão ser feitas a respeito dessas duas aulas. Vocês realizem as atividades, certo? E com relação à entrega, fica para o próximo sábado, vocês enviarem para a gente fazer uma discussão em sala a respeito de todos os exercícios que eu passar com vocês. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, interajam no grupo de WhatsApp, eu estarei à disposição de vocês. E eu espero que tenham compreendido a importância aí do conhecimento dentro do mineral e a evolução dele para o solo e as características que esse solo vai ter a partir dessa composição.